Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está ouvindo Vai Tomar no Cast. Hoje é dia 27 de agosto de 2024 e estou aqui com a companhia do ilustríssimo Victor Severo novamente. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Victor e hoje a gente vai tratar de vários tópicos aqui muito importantes para a saúde física do corpo humano, né? Nós sabemos que a vida ela depende de uma sequência de hábitos que engrandecem a nossa essência. E se nós não seguirmos esses hábitos, obviamente nós pereceremos. E perecer não é uma boa opção. Eu particularmente não gostaria de ser comido por larvas em uma idade pouco avançada. Eu espero ser comido por larvas numa idade muito avançada porque a diferença é substancial, ok? Olá. Então quer dizer que você não quer ser comido agora, você quer ser comido depois. Exatamente, cara. O período em que você destina o seu corpo, o seu banco de dados genético, os seus tecidos, os seus órgãos, até os seus ossos, ao universo, esse tempo é muito importante. Se você fizer isso antes de cumprir seu estado evolutivo, antes de cumprir suas missões neste plano material, eu acredito que se você fizer isso em um momento equivocado, você não vai enviar para o universo a informação correta. E isso pode prejudicar, inclusive, toda a evolução e cadeia evolutiva de todas as espécies, inclusive o equilíbrio do próprio universo. Então a gente tem que ter muito cuidado no tempo, em quando a gente faz as coisas. Eu achei tua fala meio homofóbica, então. Tu quer dizer que se um cara ele é comido enquanto vivo, então ele vai estar bugando a matriz da coisa? Ele vai estar gerando inconsistências no universo, cara? Depende da forma como ele vai ser comido, né? A gente tem que diferenciar o sexo carnal, que também vai gerar consequências, claro, da própria ausência da vida, né? A não ser que o cara seja adepto à necrofilia. Então, caso ele morra numa idade pouco avançada e entregue seu corpo para necrofilia, né, para garantir bens de serviço para seus descendentes, que provavelmente não existem, mas vamos fingir que eles existem. Se ele fizer isso, se ele optar por essa opção, que é muito viável hoje em dia, o pessoal se congela, não só nos bunkers, mas se congela na criogenia, né, como a gente conhece, no nitrogênio líquido. Eles fazem com esse objetivo, né, de praticar necrofilia no futuro. O fato é o seguinte, isso realmente vai gerar um problema no equilíbrio do universo. Eu concordo. E como é que tá seu dia, Victor? Como é que estão aí a rotina? A rotina, ela funciona segundo os astros, né? Então, se os astros eles me informam que eu devo focar em uma atividade específica, eu focarei, independente do que está escrito na agenda. Então, isso é uma coisa que os coaches não falam muito, né? Eles falam que você tem que seguir uma rotina estrita, que você tem que fazer suas tarefas no tempo certo, definir prazos, né? A questão do prazo é muito importante para os coaches, mas eles esquecem que, às vezes, você executar uma atividade que não está em concordância com o que o universo quer naquele momento pode fazer com que essa atividade seja altamente nociva, não só para você, como para os outros ao seu redor. Então você tem que ter uma certa flexibilidade e ouvir muito bem seus orixás, ouvir muito bem os horóscopos e ouvir muito bem a voz de Deus, porque Deus sabe, em última análise, em última instância, o que é bom para você. E o que o universo quer hoje? O universo quer coisas pecaminosas hoje, infelizmente. O universo não tá de brincadeira. Hoje o universo quer lapada, então, é isso? O universo ele quer que a gente contribua para sua manutenção. E para isso a gente tem que desligar os desejos egóicos, né? Então hoje quer baguncinha, o universo quer baguncinha hoje. Mas a bagunça ela independe da minha vontade. Esse é o problema. É verdade. Eu não posso entrar em mais detalhes aqui, mas eu posso assegurar a vocês que essa fala dele foi a fala mais honesta do programa até o momento. Ele fala a pura verdade, tá? Não é do controle dele. Realmente não é. E aí, é claro que quando a gente envolve tais elementos externos à nossa vida, a gente tem que também ter um certo cuidado com a nossa frequência cardíaca, né? Eu recomendo bastante que vocês façam atividade aeróbica, que vocês andem na esteira, porque, cara, se você for para pensar, a esteira é literalmente um aparelho que foi criado para que você no mesmo lugar consiga gastar energia, cara. E esse objeto está ligado na energia elétrica, ou seja, o objeto gasta energia, você gasta energia, mas não acontece nada com o universo, porque os dois estão parados no mesmo lugar. Então, é fascinante ver como que a tecnologia humana preserva o próprio universo, mas destruindo o próprio planeta e destruindo nossa própria noção de vida ou morte, né? Quando eu fazia a projeção astral, eu sempre me imaginava numa esteira, só que de ponta cabeça.
porque eu sei que na esteira eu vou estar fazendo esforço físico. Mas quando a gente sonha, a gente não consegue usar nossa força, né? Vocês já devem ter sonhado com... Isso é amplamente divulgado cientificamente, tá? Não tô falando nenhuma besteira aqui. Quando você soca no sonho, dá um soco, um pontapé, ele não vai ter força. Porque o seu corpo está adormecido. Então, naturalmente, você pode bater à vontade no objeto que você não vai sentir que você está batendo com força. É muito difícil você desempenhar alguma força no sonho. Então, é por isso que é importante você imaginar que você está parado. Porque o seu corpo está em repouso. Mas, ao mesmo tempo, você pode gastar energia estando parado. É assim que você faz a verdadeira projeção astral. Através de esteira. Né? Então, você tem que se imaginar andando na esteira. Você tem que sentir a esteira. Você tem que fazer amor com a esteira. Você tem que estar junto com ela a maior parte do tempo possível. Por isso que a atividade aeróbica é tão importante. Não só para a sua saúde física, mas para você atingir o nirvana e fazer a projeção astral de forma consciente. Né? Mas eu sou contra a esteira, porque a esteira, ela diminui exponencialmente. Eu acho que tira, na real, o atrito com o solo. E aí o cara tem a impressão de estar correndo numa velocidade específica. E aí o cara acha que tá pronto, né? Não, tô correndo aqui a 14 km por hora. Aí quando ele vai correr nessa velocidade na calçada na frente da casa dele, ou então, sei lá, numa orla, ele tem uma dificuldade muito maior por causa do atrito com o solo. Realmente existe um gasto energético diferente, né? Você está empurrando a terra. Inclusive, muito importante esse movimento. É um movimento que ajuda você a até se juntar com Gaia, né? Enfim, isso já era divulgado ali pelos gregos há muito tempo atrás, mas é muito importante que você tenha esse contato com o solo, eu entendo. É claro, para você alinhar seu chakra mais primitivo também, para você se unir com seus instintos, com seus antepassados, para você se unir com o que é mais primitivo no seu ser. Isso é importante. Importante até para a gente se comunicar com os animais, né? Muita gente tem... Você aí em casa, provavelmente você tem um cachorro, um gato. Você quer que eles te respeitem, né? Você quer que eles te vejam como um igual, mas ao mesmo tempo saibam o lugar deles. E para você conseguir isso, é só ativando seus instintos primitivos. Se você agir como um ser super racionalista, tentando literalmente conversar com o bichinho, você sabe, ele não entende português, não adianta você falar uma mensagem, ele não vai entender. O bicho ele é igual ao ser humano quando ele nasce, ele entende tom de voz. Então dependendo do tom de voz que você usar, da energia que você enviar para ele vai entender. E a energia tem a ver com o quê? Com o instinto, porra, com a emoção, não tem a ver com o racional. Então não adianta você falar pra ele, por favor, cachorro, fique quieto. Se você falar isso com essa expressão que eu usei aqui agora, você não vai fazer efetivamente o cachorro ficar quieto, seu animal. Você tem que mandar a energia do silêncio. Você tem que enviar o silêncio como informação espiritual pra ele. E você só consegue isso ativando o chakra do pé, cara, não tem outro jeito. Então correr é muito importante, na rua principalmente. Importante também pra ajudar a Terra a girar, né? Ajudar no movimento de rotação da Terra, você vai isso correr... é uma teoria... Calma aí. Isso é uma teoria que já foi defendida antes. Já foi defendida e eu não sei se eu concordo com ela 100%, tá? Eu tenho algumas discordâncias básicas, porque eu já fiz alguns cálculos físicos sobre a energia desprendida no ato de andar e eu não sei se ele realmente afeta a rotação da Terra. Não sei. A Terra é muito pesada, né? A gente tem que considerar o peso e a massa e a questão da gravidade do Sol, que tá puxando gente, né, sempre para mais próximo, e tem a porra de um buraco negro puxando o Sol pro centro da galáxia, então não é tão simples, né? Tem forças que a gente tem que calcular. Cara. Seria impossível afetar, entendeu? Impossível. Então. Primeiro porque você teria que levar em conta que as pessoas, todas elas estão andando na direção que favoreceria essa ajuda, e isso não acontece. É assim, não tem nem pra que pensar nisso, cara. Essa não foi, Victor. Essa aí... Vamos pra próxima. Era só uma anedota, cara. Só uma anedota. As pessoas jamais andarão no mesmo sentido. Qual que é a semiótica por trás do comandante do exército gritando sentido pro pelotão? Existe... O que a gente tem no exército é um cultivo, é um culto muito forte aos valores primordiais. E a gente tem os valores militares. E um deles, claro, é o civismo. E a gente vai ter também uma contemplação daquilo que é tradicional. Uma contemplação muito maior daquilo que é tradicional, daquilo que é hierárquico, em relação àquilo que é novo e aquilo que é empregado hoje em dia. Então, obviamente, todos esses movimentos e comandos, eles advêm de um período no qual nós sequer conseguimos compreender. O que eu posso dizer para você é que são sinais que são conhecidos e que são
entendidos e compreendidos por quem quer que seja. Então, isso facilita para aquele que não tem uma capacidade cognitiva muito alta de conseguir seguir as regras, né? É muito importante para que você tenha um corpo regente e funcional, né? Precisa ser assim. Não pode ser nada muito mais complexo do que isso, não pode ser nenhuma informação diferente dessa, tem que ser essa informação. Eu acho sensacional como esse tipo de coisa muitas vezes acontece de forma natural, sem ser premeditada. Por exemplo, no transporte público aqui, eu não sei se é assim em todos os estados, mas pelo menos aqui é assim. Quando você chega na parada, tornou-se uma coisa assim universal. A pessoa fala, grita, né? Quando o motorista esquece de abrir a porta, a pessoa grita, vai descer. E é muito interessante porque esse processo ele aconteceu naturalmente. Às vezes a pessoa poderia falar, sei lá, quero descer, vou descer. Mas, assim, foi uma coisa tão... Assim, cara, todo mundo fala isso. Não tem uma pessoa que não fale isso. É verdade. Isso é tão correto que em São Paulo é exatamente igual, apesar das diferenças gritantes culturais entre o paulista e o pernambucano. E se você for para pensar, cara, isso é extremamente inteligente e eficiente. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa que quer descer é a que vai estar passando a mensagem de que tem alguém querendo descer. Sim. Tanto ela como qualquer pessoa que está sentada pode falar isso daí e vai ter o mesmo impacto. E não é uma um redução erro absoluta. Não é um erro a pessoa que vai descer falar vai descer em vez de falar vou descer. Na verdade é um acerto. Primeiro porque vai descer significa uma imposição. Quando eu falo vou descer, pode se supor que é uma possibilidade. Eu vou porque eu quero, eu vou porque eu estou tentando descer. Agora, quando você fala vai descer, é porque isso vai acontecer. Inevitavelmente. O motorista, ao ouvir isso, liga um gatilho mental e fala, bom, se vai descer, eu não tenho escolha que não parar o ônibus. Se você falar com a educação, eu quero descer, ele não vai entender que é uma ordem expressa do universo para que ele pare o ônibus e abra a porta. Outra questão, a letra A, ela já tem uma reverberação natural mais alta do que o O. Tanto que se você quiser fazer, por exemplo, pode fazer um exercício vocal simples, de reverberação, começar com o fechado, o, e abrindo ele, ó, ele vai virando ó. Para você ter ele com reverberação, ou seja, para que tenha frequências agudas, e frequências agudas, leia-se, mais decibéis. Porque frequências agudas equivalem a decibéis. Quanto mais frequência aguda você tem, mais decibéis você tem. É muito simples. Se você usa o captador da ponte na guitarra, você sabe disso. O captador da ponte ele sempre parece mais alto que o captador do braço da guitarra. Por quê? O captador do braço da guitarra, eu vou tocar ele aqui, vocês vão perceber que ele tem mais grave e ele tem um som mais fechado, menos volume. Agora, eu vou tocar um captador da ponte. Por conta dos agudos, ele é mais alto. O A tem agudo. O O é grave. Então, vai descer facilita a chegada das frequências agudas na cabeça do motorista. Então, mesmo que você emita menos volume, vai chegar mais informações de decibéis, vai chegar mais frequência e ele vai efetivamente ouvir a mensagem, porque ele está distante do passageiro e vai abrir a porta e parar o ônibus. É por isso que é mais eficiente. E é muito engraçado que, independentemente da cultura, independentemente da classe social, se chegou a esse denominador comum e é adotado até hoje. Sim, o então, uma coisa que eu consigo discorrer a respeito disso é que, mediante a necessidade, as pessoas são obrigadas a ser inteligentes e a proporem uma solução inteligente para aquele problema. Sim. Peraí, calma aí. Tá certo proporem? Propuserem? Não sei agora. As pessoas vão propor, né? Vamos usar mais palavras para evitar confusões mentais aqui, porque o importante é que a mensagem chegue para o ouvinte, né? Sim. A regra gramatical ela serve justamente para a gente ter um denominador comum para que todo mundo consiga se entender, mas a mensagem sempre vai prevalecer quando a mensagem for uma mensagem valiosa. O ponto é o seguinte, meu caro Edu Rox, quando você fala inteligente, você pensa no design eficiência, inteligente. Né? Tô falando de eficiência, não tô... Exato. Porque o ser humano que é mais inteligente, se a gente pensar em pontos de QI, ele provavelmente vai ter um preciosismo, inclusive, nesses momentos. Porque ele sabe que falar vai descer é um equívoco lógico, né? Não lógico ele não é, mas ele é um equívoco gramatical e talvez até seja um equívoco de mensagem. O que eu estou transmitindo para o motorista não é aquilo que efetivamente vai acontecer. Então, uma pessoa mais inteligente ela teria uma resistência maior. E é aí que a gente tem que começar a pensar como que o cérebro é dividido.
O neurocórtex, que é responsável pela parte, vamos dizer, racional do ser humano, que é o que nos difere praticamente de todos os outros seres vivos, né? É o neurocórtex que é responsável por essas atitudes que são, entre aspas, inteligentes. Mas perceba, a atitude mais primitiva, que tem mais conexão com o chakra do pé, de novo, aquele mesmo chakra que eu citei, que se conecta com os animais e que é a parte que está mais próxima da parte diferente do nosso cérebro, a parte mais primitiva, comparável à parte dos animais, que existe cadeia evolutiva há muitos anos, é essa parte que é ativada quando você diz vai descer. Porque você está fazendo, você tá executando uma mensagem que vai garantir mais a sua sobrevivência. E não efetivamente uma mensagem que é a mensagem mais inteligente. Mas, beleza. Então, me apegando ao conceito de inteligência que eu estou trazendo aqui, que condiz com eficiência e não necessariamente com pontos de QI. Você acredita na inteligência emocional? 100%, 100%. Você acha que você é um ser dotado de inteligência emocional? Eu acho que o meu nível de inteligência emocional é proporcional à quantidade de inteligência, vamos chamar de racional, apesar de ser Entendi. grosseiro. Eu acredito que seja proporcional à minha, cara. É uma exceção, que normalmente as pessoas têm uma discrepância entre um e outro. Sim, é muito comum, né? É muito comum. Realmente é muito raro ver alguém com uma alta inteligência emocional e ainda assim consiga, né, ter todas No meu as caso, acho que métricas em dia. eu tô na média, assim. Não, Na média, um pouco acima da média, eu acho, nos dois, mas assim, não que ser um pouco acima da média seja uma coisa muito impressionante aqui no Brasil. Tipo, assim, eu não sou acima da média levando em conta o que me foi oferecido. Entendi. Você. Eu sou Porque tem médio. muita gente que realmente tem tudo, tem comida na mesa desde pequeno, tem boa educação, estudou É um em colégio débil, particular sim. e o cara consegue ser uma ameba em todos os sentidos, não só no sentido racional, mas no emocional, e isso realmente me chateia. Mas isso mostra, isso é uma prova pra gente. Isso, na verdade, isso não me chateia. Porque isso prova pra gente que, na verdade, a educação, o sistema educacional e a educação, entre aspas, dos pais e a alimentação, nada disso vai garantir uma vida saudável pro ser humano se o ser humano ele não tiver um básico de que eu chamo aqui que são valores morais e éticos, e se o ser humano não entender qual que é o propósito dele na vida, cara, não vai adiantar. Eu fico sempre chateado quando eu tô no Instagram. Eu mandei o vídeo. Porra, um cara de 28 quilos, um anão, pegou 123 quilos no supino, cara. Mais de 4 vezes o peso do filho da puta. Tá ligado? E aí os caras falando, mas com uma amplitude de 2 centímetros eu também consigo. Claramente, se for no perfil do cara, o cara nunca levantou a barra de 40 quilos no supino. Não consegue. E a maior parte da população mundial, né, 98% da população mundial, não chega aos 100 quilos na barra no supino. Quer dizer, isso é uma coisa para poucos. Além de ser uma coisa para poucos, o cara claramente estava numa situação de desvantagem. Teve um infeliz que foi ainda comentar usando argumentos de física. E aí que eu falo que é a falha da educação. O cara usou argumentos de física, falando que existe uma questão de alavanca, porque o braço do cara é maior. Então, para um cara de 1,90 m, bem alimentado, com massa muscular pra caralho, ele achou que não era condizente um cara de 1,90 m fazer o mesmo esforço, conseguir levantar 123 quilos. Ele realmente, o brasileiro disse isso, por conta de uma questão de alavanca. Ele falou que é mais fácil para um maluco de 20 quilos levantar 120 quilos do que um cara de 120 quilos levantar 120 quilos. Isso é tão antilógico. Cara, o anão não tinha 20 quilos, né? Ele provavelmente tinha o peso de um adulto normal, mas assim... quilos. Não importa, 40, 50, não importa. Anão é pesado, pô. O cara devia ter uns 70, 80, mas independentemente do peso, o que faz com que seja muito difícil para um anão levantar uma barra, para um anão fazer um exercício é o seguinte: como que as pernas e as mãos são miúdas. 20, cara, não tem como. Não, mas é pesado, assim, eu chuto uns 60, cara, uns 60 quilos aí, mas ainda assim é o dobro do peso dele, né? De qualquer forma. O que dificulta um anão levantar o peso, além da diferença, obviamente, do peso dele para o peso que ele está querendo levantar, é, primeiro, o apoio dele, o centro de gravidade dele. As pernas e as mãos são tortas e encurtadas, cara, e os braços, na verdade. Então, o supino, para ele ser bem executado, primeira coisa, você precisa fazer o que a gente chama de ponte, né? Você precisa encostar os dois calcanhares no chão, os dois pés no chão, e você precisa retroverter levemente a sua lombar para cima. Sim, verdade.
levemente, e você precisa contrair a sua escápula e trazer a barra pra um pouco abaixo do mamilo, cara, pra O que fazer é virtualmente impossível para um cara com degeneração física. Por quê? Porque ele tem um tronco muito maior do que os braços e as pernas. Então é muito difícil, cara. Ele não tem apoio. Ele simplesmente não tem apoio, cara. A perna dele não chegou ao chão e ele fez o movimento completo. Tá? Isso é importante. Depois na outra câmera mostrou, ele encostou a barra no peito e esticou o braço 100%. Ele Pede fez... pra um cara que é forte, cara. Pede pra um cara que é forte levantar as pernas e fazer supino com esse peso. Eu duvido que ele consiga, ainda que ele consiga fazer um supino com 130, encostando os pés no chão. No Brasil não tem. No Brasil só tem cara que chora. E aí é isso que eu falo. Nós somos falhos em um nível cultural, em um nível ético, em um nível moral, em um nível cívico, em um nível espiritual, tá? O Brasil peca nesses aspectos. O Brasil não peca em nível de inteligência. O resultado do QI baixo, quando a gente fala, quando a gente vê nos Falta testes... de caráter, cara. Então, falta isso. Caráter, base, tipo, sei lá, cara, tipo, você enxergar um ser humano como um ser humano, sabe? Falta isso. O cara enxerga um ser humano como um, sei lá, um inimigo ou com alguém que você deva lesar a qualquer custo para se sentir bem. Isso não faz o menor sentido, cara. É ilógico, porque não é assim que funciona a natureza. Nós somos seres gregários. Nosso estímulo básico deveria ser justamente buscar uma sociedade funcional, cara, e não disfuncional, né? E o brasileiro é naturalmente disfuncional. E aí, claro, a gente pode fazer vários estudos para tentar chegar no porquê que essa é a realidade, e eu acho que existem infinitos fatores e não cabe a gente calcular qual que é o fator mais importante, cabe aos cientistas, cabe a gente ver a própria passagem do tempo para poder avaliar isso. Não vou aqui dizer por que essa é a realidade, mas essa é a realidade de fato. E infelizmente isso, claro, acaba justamente, infelizmente, prejudicando a gente. Esses são fatores externos que a gente não controla e que estão o tempo todo ali, na sua frente. E se você não olhar esses fatores externos de maneira consciente, a tendência é que você também vire esse robô. Esse robô Sim. do desprezo, esse robô da inveja, esse robô que só age segundo os 7 pecados capitais. O nosso próprio sistema é condicionado para te fazer agir mediante a esses sentimentos. Negativo. Porque... Tu discorda? Não, sim, sentimentos negativos. Ah, sim, entendi. Porque eu vou te dar um exemplo, cara, do que tá acontecendo comigo, tá? Pra quem não sabe, eu faço faculdade de engenharia da computação. A escola, ela te condiciona, tá? A um estudo eclético das coisas. Ela faz com que você sinta a necessidade de ser bom em tudo. Ser bom em português, geografia, matemática, tudo mais, proporcionalmente para poder passar nas coisas. E eu não acharia isso errado se fosse feito da maneira correta. Só que uma coisa que me chateia muito é o incentivo a... Porra, qual é o nome do adjetivo, cara? Esqueci agora. Nem ferrando, cara. Que merda, peraí. Incentivo a levar vantagem. Não. Isso também, mas não tanto, cara. É outra coisa. O incentivo a usar ferramentas ilegais, tipo... Cara, eu não sei porque que eu ia falar prolixo, só que eu tava pensando em prolapso, cara. Eu tava achando muito ridículo essa palavra, enfim. Realmente, realmente, o dia hoje não está bom. O dia está esquisito. Incentiva a prolixidade, cara. Entendi. Incentiva a prolixidade na escola. Vem do positivismo, né? A gente é decorar a data certa, né? Mas isso daí foi, assim, é o menor dos problemas, cara. O menor dos problemas, porque isso foi extinguido. Não tem muito disso hoje, pelo menos nas escolas. Mas uma coisa que me deixa irritado, cara. Sim. Irritadíssimo. É que o cara, ele é obrigado, ele é polido pra escrever uma redação com pelo menos 20 linhas. E dessas 20 linhas, ele é obrigado a usar conectivos específicos em cada parte da redação, cara. Tu vai fazer tua introdução lá. Tu sempre tem que começar lá escrevendo nos dias atuais, nananana, e aí tu vai começar o teu primeiro desenvolvimento. Cumpre ressaltar preliminarmente que é um negócio totalmente arquitetado e falso e sem alma. E aí na conclusão tu já tem também um conectivo pré-pronto ali e tudo pra encher linguiça. E aí é engraçado porque você fica muito na teoria, né? A vida inteira na escola. E não adianta nem dizer que isso acontece somente por falta de recurso, porque, por exemplo, para você ter uma aula de geografia, você pode muito bem sair da sua sala de aula e observar o bioma ao redor. Não é possível que não tenha um campo aberto perto da tua escola, não é possível que não tenha um lugar que você possa observar as características do ambiente para apontar e falar e pontuar que tipo de lugar é aquele, o tipo de formação rochosa que tem ali, o tipo de solo, etc. Mas não é nem nesse ponto que eu tô querendo falar, cara. Aí agora que eu tô na minha universidade,
que continua sendo essa gastação, essa chatice, né, por parte dos professores, quando deveria ser justamente o contrário, pô. Tu tá na universidade, tu vai se tornar um especialista, a gente devia ver mais prática, né? Sim. Apesar da universidade ser obrigada, e com razão, a dar fundamentação teórica. Só que o que acontece? Você fica somente refém à ementa que o Estado fornece, que os coordenadores do curso acertam com o Ministério da Educação, e aí fica daquele jeito ali. E qual que é o grande problema disso? Te falta prática. Te falta prática e o mercado pede 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Como que você vai ficar bom em 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo se você for começar pela teoria, cara? Só tem como você ficar bom nessas 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo se você começar pela prática, porque você vai aprender os pontos relevantes de cada coisa. E aí, depois do que você precisar, você incrementa com fundamentação teórica. O que dá mais certo, Victor? Você ensinar 2 anos de teoria musical para um cara e mandar ele encostar no instrumento depois de 2 anos, ou o cara já tirar um sonzinho ali e ele ir aprendendo a teoria na medida que ele vai avançando com a prática, cara? Isso para mim é uma questão absolutamente pacífica, já não tem nem que argumentar. É fato consumado já que a prática, ela tem que preceder a teoria. Por quê? É estudo de língua, cara. Se você vai estudar a língua pela gramática, você nunca aprenderá a língua. Se você estudar a língua falando com os nativos, se expondo, errando, corrigindo o erro, vendo o que você fez de errado, aí você vai aprender. Isso é pacífico, né? É assim que as crianças aprendem, é assim que a gente aprende para chegar na fluência, né? Agora, seu curso tem essa dificuldade mesmo, e tem que ter essa dificuldade, porque faz parte da natureza do seu curso, da questão da ciência da computação, da programação, que você precise, por conta própria, pesquisar certas coisas. A faculdade literalmente ela não pode substituir esse trabalho de campo que você vai ter que fazer. E aí o que cabe à faculdade? O que cabe à instituição de ensino? O que cabe à instituição de ensino é esse formalismo, é cobrar provas, é passar teoria, porque é o que eles têm mais controle e é o que é mais fácil de você aferir resultados. Então, sob uma ótica institucional, eles estão fazendo o que podem fazer. É claro, você pode até tentar inventar alguma forma de aprimorar, de aumentar a eficiência das aulas, propondo mais atividades práticas. Mas o fato é que fazer isso não necessariamente vai garantir melhores resultados, porque os alunos, eles naturalmente vão ser incompetentes, alguns mais, outros menos. E faz parte do filtro, né, da peneira que você faz. Então você vai passar a teoria básica para todo mundo, coisa que todo mundo vai conseguir mais ou menos fazer, e os que vão se destacar no mercado de trabalho são aqueles que realmente vão atrás do conhecimento. Isso é inevitável. Mas eu acho que falta um pouco de recurso ainda assim, cara. É necessário você ao menos mostrar lá o hardware funcionando, você colocar o cara para programar os bagulhinhos, cara, você colocar o cara para meter a mão na massa em coisas que não seriam muito intuitivas para ele fazer na casa dele, em coisas que não seriam muito viáveis para ele fazer na casa dele. E esse recurso, cara, nas universidades tops aqui, uma universidade pública que tu estuda que nem um condenado para passar, não tem. E eles assumem, não tem por falta de investimento. Mas você não percebe que isso talvez acabe fazendo com que você fique mais atento? Vamos dizer, você não vai ganhar o conhecimento específico para operar naquele hardware específico porque você não tem acesso a ele. Tá, esse conhecimento você definitivamente não vai ter. Você vai ter que ir para fora para conseguir, ou vai ter que se destacar na sua área, trabalhar em uma empresa que tenha, enfim. Você só vai ter essa experiência depois. Mas o fato de não ter vai te obrigar a usar o que o brasileiro tem de melhor, que é a criatividade. Então, se tem uma coisa que a gente tem que eu não vejo em nenhuma outra nação no nível que a gente tem, é justamente a gente conseguir buscar soluções e resolver problemas de uma forma completamente inusitada com mínimo. O brasileiro é gênio em resolver problema em uma situação de desvantagem. Então, eu concordo contigo, só que eu acho que isso não exime a universidade e a organização das coisas de culpa. Porque você está buscando o plano ideal, né? Não é nem essa questão. Eu tô falando o seguinte: eu concordo contigo que, mediante as situações difíceis que a gente encontra na vida da gente, a gente tem como enxergar por duas perspectivas, né? Ou a gente pode se deixar tomar por aquilo ali e se afundar e realmente cair na pilha do negócio, né? Deixar a vida te derrubar e ser pisoteado por ela, ou tu pode aproveitar aquela dificuldade como uma oportunidade de melhorar, para que quando tu esteja numa situação confortável, seja muito mais fácil e muito mais tranquilo de lidar do que
caso tu vivesse constantemente em situações confortáveis, né? Se tu vivesse constantemente em situações confortáveis, qualquer aperto que tu passasse ia ser um drama gigantesco na tua vida. Se tu passou por uma montanha russa com muitos altos e baixos e tu se fudeu muito na vida, cara, vai ser muito mais fácil pra tu lidar com pequenos percalços. Eu concordo. Só que, mediante esses percalços, cara, mediante essas dificuldades, quando você dá de cara com uma instituição que te sacaneia o tempo todo, quando você dá de cara com uma instituição cheia de demagogos, eu concordo com você que a gente tem que enxergar essa situação com gratidão para que a gente possa evoluir na vida, já que a gente está passando por uma situação de dificuldade e essa situação ela é efêmera, ela vai passar rápido, cara, daqui a uns 2 anos já devo estar fora disso. Mas eu não posso deixar de culpar a universidade por isso. Claro. Eu não posso deixar de fazer isso, cara. Esse que é o perigo. Você tem que ser grato pelas coisas, cara, pelas oportunidades que você tem. Você tem a obrigação de ser grato pelas oportunidades que você tem, só pelo fato de você estar vivo, isso já é uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de enxergar a injustiça. Apesar de que, tipo, caso você a enxergue da forma correta, aquilo vai te edificar. Mas, ao mesmo tempo, continua sendo injusto. Você não pode deixar de enxergar aquilo como algo ruim. Pois é, e você só possui esse nível de lucidez hoje porque você não está morando na região sul do país, onde a gente tem uma anomalia eletromagnética que está se aprofundando. Só uma pausa rápida aqui. Eu quero deixar bem claro que o Victor Severo está seguindo o roteiro, tá? Ele está seguindo o roteiro do programa. A gente preparou um roteiro, tá? A gente foi não contra a existe proposta. Nenhum roteiro. Foi contra a proposta do programa, tá certo? Coincidentemente, veja só, pessoal, eu tô com um arquivo aberto aqui a respeito da anomalia eletromagnética, porque eu acho muito importante falar sobre isso, para mostrar justamente a diferença do raciocínio da pessoa do sul para a pessoa do nordeste, né? O nordestino, ele vai ser um caipira, às vezes, ele pode até ter a sorte de ter alguma inteligência, mas o nordestino, ele tem uma vantagem muito grande, ele tem a lucidez, ele sabe como as coisas deveriam ser naturalmente. Já o cara que está no sul, ele não sabe por conta dessa anomalia. Como a própria palavra diz, anomalia é algo que é antinatural, né? Algo que não segue a ordem das coisas. E até hoje os cientistas não sabem o que fazer com relação à anomalia magnética do Atlântico Sul, que infelizmente assola a vida de todo mundo, principalmente curitibanos, paranaenses, catarinenses, pessoal do Paraná, né? Muito afetado, né? Qualquer região ali do Paraná você pode pegar, né? Do leste ao oeste, eles são altamente influenciados por tal anomalia, e isso está causando uma disrupção no que a gente chama de sul do país. Então, mas na notícia que tu estava fingindo não ler, tem eu não alguma... tô lendo a notícia. Entendi, mas aí, então meta bronca, cara, lê a notícia. Eu quero saber o seguinte, cara, eu quero saber que anomalia é essa e o que ela gera. Vamos lá. Descobrir. Eu peguei aqui no site UOL uma notícia recente de 2024, vocês têm acesso, basta pesquisar aqui com as palavras-chave, está se aprofundando. Fecha aspas. A anomalia magnética no Brasil alerta cientistas. É claro que esse é um nome de matéria horroroso, né? O cara da UOL deveria ter sido demitido por criar um nome que não chama a atenção, por não ter colocado nenhuma fake news no título. Eu acho que esse cara que escreveu isso aqui, ele tá no sentido anti-horário em relação a qualquer profissional da área do jornalismo. Então eu acho que ele é incompetente. Mas vamos seguir aqui com a leitura. Ele deve ser sulista, ele deve estar sendo afetado pela Exatamente. anomalia. Ele escreveu um título honesto, cara. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Incrível. Vamos lá. Chamada de Hamas. É só Hamas, nome bonito. Rima com Hamas. O mas significa uma preposição? Eu não sei exatamente o que é o mas, mas ele enfim, negação. Mas é uma conjunção. Isso, conjunção. Boa. Parabéns. Conjunção coordenativa adversativa. Isso, adversativa, essa era a palavra que eu estava buscando. Ela busca mostrar a diversidade entre dois pontos. Apesar do mas também poder ser usado como uma conjunção de conexão também. Chamada de Hamas, anomalia magnética do Atlântico Sul. A pequena abertura no campo magnético da Terra na região da América do Sul e Oceano Atlântico está crescendo, segundo dados de um relatório recente do governo dos Estados Unidos da América. Então não é um relatório do Brasil, não é um relatório de ninguém, é dos Estados Unidos, cara, propriamente, dos caras que realmente se preocupam com as coisas, né? A Hamas, a anomalia magnética do Atlântico Sul, é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra localizada sobre o Atlântico Sul. Mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, faixa que se estende até o continente africano. Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido, superaquecido a pelo menos 3.000 km de profundidade. Olha só a complexidade da coisa. O campo magnético é uma espécie de escudo protetor contra a radiação cósmica e ventos solares. Surge a partir das correntes elétricas na região, entre outros fatores. Cientistas afirmam que esse campo magnético é dinâmico e, por variar a intensidade e força, e até a direção, pode gerar efeitos como a massa. Então tudo está alterado. Essa anomalia aqui, ó,
essa falha não cria impactos visíveis na vida cotidiana. Isso aqui é uma mentira, tá? Não tem como algo que interfere claramente no funcionamento da Terra não causar nenhuma diferença na vida cotidiana. Basta observar a vida cotidiana da pessoa que mora no Paraná. Né? Inclusive, a pessoa que mora no Paraná devia estar aqui com a gente hoje, mas ela não está. Ele tá aqui, tá sofrendo. Ele tá aqui comigo. Não é possível. Ele tá aqui. O cara que mora no Paraná, Luigi Tolete Vito, ele tá aqui comigo. Ele vai poder falar como que tá a vida lá no Paraná. Em que a vida dele se diferencia dos cidadãos do resto do país. Bom, Victor, faça alguma pergunta pra Luigi Tolete Vito, ele tá aqui, velho. Luigi, cara, eu sinto muito por não considerar a sua existência aqui. Me perdoe, cara, eu não reparei que você estava aí. Geralmente você faz alguns grunhidos. Eu não ouvi, tá? Desculpa, tô atento aqui no diálogo. Mas eu queria saber de você, cara. Se a sua vida cotidiana no Paraná, especificamente em Curitiba, ela foi modificada e em quais níveis? Quais partes da vida cotidiana que você sente que foram afetadas por conta da anomalia eletromagnética? Primeiramente, eu queria agradecer ao Victor por ter me ignorado durante todo o podcast. Fico muito grato porque eu já tô acostumado com esse tipo de dinâmica vindo dos meus pais. Só que, no caso, eu senti que foi um tratamento benéfico, porque pelo menos no caso do Victor, ele não me espancou. Sobre a questão das anomalias eletromagnéticas, consigo notar uma diferença no comportamento das pessoas. Eu percebo que o número de pessoas com disforia de gênero, com todo respeito aos trans, o número de pessoas com transtorno borderline tá aumentando de forma exponencial aqui em Curitiba. E eu acredito que esse fenômeno eletromagnético, na verdade, ele tá vindo para reformar a população e torná-la mais lúcida. Afinal, pessoas com borderline, para mim, são pessoas que acordaram do coma eterno que é a vida cotidiana. Percebe que o rapaz foi tão afetado pela anomalia eletromagnética que ele acha que simplesmente o problema de gênero é uma questão assim que tem a ver com a iluminação espiritual. Eu não vejo sequer a própria comunidade LGBT considerando isso, porque, via de regra, os membros desta tal comunidade LGBT não acreditam em evolução espiritual, né? Perceba como este homem está completamente confuso com relação aos seus valores, seus princípios e até a sua forma de visualizar a realidade. Como que você se defende dessas acusações, seu Luigi? Primeiro que certo e errado não existe. Como não? Claro que existe. Lógico que não existe. Somos matéria advinda do acaso e da aleatoriedade. Mentira, você acredita em certo e errado. Você está mudando sua personalidade para poder ganhar um argumento. Você sabe que existe o certo. Supla me convenceu de que não existe certo e errado. Depois de uma grande discussão, não é possível. Eu fui finalmente convencido de que o certo e errado não existe. E de fato, tudo que a gente faz é apenas para tornar as coisas mais fáceis. Por que você não mata uma pessoa na rua? Porque é errado? Não. Você não mata a pessoa na rua porque você não quer ir preso, porque você não quer dor de cabeça. Você não quer ter que lidar com a tua consciência pesada, porque ela foi condicionada a enxergar isso com culpa. Mas se ela não tivesse, tu não o faria pelo problema que isso te geraria. Então é uma questão de conveniência. Eu não acredito em certo e errado. Falando em conveniência, você acredita que você tem algum nível de sanidade, considerando as relações interpessoais que você vem cultivando nos últimos anos? Com certeza, porque as borderlines, elas meio que despertaram a minha consciência. E eu acho que, na verdade, tenho certeza que o meu subconsciente ele foi destravado mediante essas interações. E agora eu consigo ter um controle maior do meu cérebro. Afinal, nessa peça de teatro que eu tava ensaiando, né, pra fazer, e eu tava na etapa de produção de equipe, fui tentar abrir uma lata de milho e espirrou a conserva do milho no meu olho. E aí veio a border. E no trabalho hoje tava uma grande porcaria. Eu não consigo entender como que o cidadão consegue trabalhar num lugar em que ele é obrigado a enganar pessoas. Mas a verdade é que certo e errado não existe, logo são e insano é apenas uma concepção.
daquilo que é visto como normal e anormal pela população. Entendi. Então você acha que isso aqui é só uma visão subjetiva minha? Não tem nenhum dado objetivo do que eu tô falando e... Tá. Eu tenho certeza absoluta, que inclusive pra mim linguagem também não tem é como uma ter questão certeza objetiva. absoluta, se a certeza absoluta não existe também. Já que não existe certo e errado, não tem como ter certeza de alguma coisa. Foi um vício de linguagem advindo dessa sociedade. Claro, Da você faz sociedade- parte da sociedade, você está sociedade- reconhecendo justamente o poder Da dessa sociedade afirmativa. vaginal que fica Não. impondo sobre você todas essas questões misândricas. e que Eles impõem a vagina na sua cara. impõem a vagina na sua cara, você é obrigado a lamber. Meu Deus, Muito- cara, que realidade horrível. Ó, vamos lá, voltando a borderline. Você acredita que esse comportamento, que na verdade é considerado uma patologia de grau de alta periculosidade na própria psicologia e psiquiatria, você acredita que essa patologia que faz com que os seres humanos literalmente se aproveitem do outro e acabem com a vida do outro, da vítima, né? Porque é literalmente esse comportamento borderline. Ele tem uma vítima e essa vítima vai sucumbir eventualmente. Você acha que esse comportamento, em que ele pode favorecer a evolução da espécie humana em algum sentido? Porque eu não estou entendendo a ligação da border com a evolução espiritual. Explique melhor isso. Uma coisa que eu entendi observando a realidade, que a gente tá nessa vida pra sofrer. E a border, ela te proporciona talvez o melhor sexo que você pode ter em toda a sua vida. Então, ela te proporciona um prazer extremo e um sofrimento igualmente proporcional. E o sofrimento é o que vai te edificar, é o que vai te fazer evoluir, é o que vai te tornar antifrágil. Esse é o raciocínio do antifrágil. Eu realmente acredito que existe alguma base nisso que você está falando. Por mais que você já tenha falado muitas besteiras, realmente... a última realidade, inclusive o professor Jordan Peterson, que é um professor que eu acompanho, que eu gosto bastante das aulas dele, né? Professor de psicologia de Toronto, Minha cama originalmente. tá desarrumada. Já lecionou em Harvard também. Meu O cara... quarto tá altamente desarrumado, minha cama está desforrada. Então, senhor, Luigi, esse cara muito competente, ele confirma pra você que talvez o maior sinal de que você está vivo é através do sofrimento, né? O sofrimento talvez seja a última realidade possível, porque o sofrimento vai gerar ali 1000 ligações sinápticas, e se a gente considerar que estar vivo é ter ligações sinápticas, ligações neurais e poder fazer conexões e poder criar sentido para as coisas, talvez o sofrimento, tanto a gente não querer sentir sofrimento, porque isso seria literalmente o que você acabou de falar, de conveniência, de comodismo. Eu não quero sentir sofrimento, logo eu vou ter uma vida tranquila. Ou o contrário, quando eu estou sentindo sofrimento, eu estou me sentindo vivo. Nos dois sentidos, certamente o sofrimento é fundamental para que a gente considere a vida uma vida vivida e não uma vida automática e imaterial. Então o seu argumento tem algum sentido. Eu parabenizo você por chegar a essa conclusão. Mas eu discordo, mesmo assim. Muito obrigado. Também sou a favor da teoria da bilugação astral, mas eu não vou falar dela hoje. Meu Deus, o que porras é isso? Eu aprendi com o Zé Graça, inclusive. Ele fala muito da teoria da bilugação astral. Mas a mensagem que eu quero passar para os ouvintes que estão ouvindo aqui é que não se preocupem com essa anomalia eletromagnética. Ela veio para reformar aquilo que tem de errado. Eu voltei a acreditar em certo e errado, tá? Muito importante. Veio pra reformar aquilo que tá de errado na sociedade. Veio pra reformar aquilo que tá de errado na sociedade. E... enfim. Victor, o que aconteceu, cara? O cara voltou a acreditar que existe a porra do certo e do errado. É por isso que a gente não chama o Luigi pro podcast. Você não tem como esperar alguma atitude racional de alguém que está sob efeito da anomalia eletromagnética. De que este homem... Se faltava alguma prova de que este homem está sendo afetado na sua vida cotidiana, tá aí a prova, cara. Física e material. Pra quem quiser ver, é só ir lá pra Curitiba, procurar um tal de Luigi, vocês vão encontrar, cara. Ele é muito conhecido. Eu acho que, na verdade, ele é muito lúcido, cara. Ele é muito lúcido porque ele não finge. Ele mostra, na verdade, nua e crua, cara. Se ele deixa de pensar em uma coisa e começa a pensar em outra, no momento que isso acontece, ele vai falar pra gente. Ele é verdadeiro. É verdadeiro num sentido patológico, porque Sim. você não pode... Quer dizer, eu não considero uma vida saudável uma vida em que você, no mesmo dia, concebe várias visões filosóficas diferentes e acredita que pode viver em todas elas ao mesmo tempo. Então, na verdade, dizem que você pode,
Não Dizem pode. que você pode. Não tem como. Dizem que você... Na verdade, eu acho que você pode. Te Na verdade, eu disseram, tenho né? certeza. Disseram. Disseram é foda. Mas ok, qual que é o próximo tema que a gente tem aí, Victor? Cara, não existem temas, tá? 2003 foi um ano muito conturbado. A gente teve a vitória do presidente Lula, o primeiro mandato dele. A gente teve o maior terremoto da história do Brasil, 7 graus na escala Richter em Manaus, tá? Na verdade no estado do Amazonas, mas obviamente afetou Manaus, que está no coração ali daquele belo e lindo estado, que talvez seja a parte mais importante do planeta Terra para que a gente tenha Mande um um salve aí, equilíbrio. Victor, pra comunidade manauara que está nos assistindo. Um Tem salve muita para gente- todos os manauaras. Muita gente de Manaus que assistiu a gente. Eu sou muito fã de vocês, tá? Eu sou muito fã do Natan, que é um claro membro da comunidade de vocês. Ele representa vocês Natanael na Alves. comunidade de jogos online. Ele é um cara muito bom, tá? O Salve pra único. Andresa Rocha também. Exato, Andresa Rocha, tá? O único defeito do Natan é torcer pro Flamengo, mas isso aí a gente entende, porque nessa região que vocês estão, que é uma região muito afastada e abastada, certamente os jogos que a Globo transmitia eram os jogos do Flamengo, então vocês não tinham muita escolha que não torcer pro time que aparecia, né? Enfim, não tinha muita escolha. Esse é o ponto. Brasil e suas anomalias culturais, né? Além de anomalias eletromagnéticas, temos que lidar com anomalias culturais. O fato é o seguinte, ano de 2003 foi complicado, cara. Foi um ano perigoso. Tá, a Apple lançou o Mac OS versão 10.3 Panther, cara, que até hoje é um dispositivo muito melhor do que o Jaguar que veio antes e até que o Tiger que veio depois. Tanto que, se você for ver o podcast do Arthur Petri, ele usa a terminologia Tigres para dizer que a coisa é ruim, porque veio disso, do Mac OS X 10.4 Tiger, que foi lançado ali logo depois do Mac OS X versão 10.3 Panther, né? O Panther é muito superior ao Tiger, inclusive porque Panther, se a gente for parar pra terminologia, né? Panther significa pantera. Pantera é o gênero de todos os grandes felinos, inclusive dos extintos, né? Tigre dente de sabre, leão de dente de sabre, todos eles viveram e eram considerados panteras, que são muito superiores ao tigre, né? Eram mais pesados, mais fortes que o tigre. O tigre, ele domina hoje, principalmente aquele que mora no Oriente Médio, aquela região ali. Claro, tá sendo extinto, mas tudo bem, o tigre asiático é muito forte, muito forte. Enfim, mas ele não é melhor. Uma das grandes mensagens do podcast dele é justamente você ter autonomia, você ser você mesmo, não mentir pra si mesmo nem pros outros. E de ser uma pessoa introvertida, né? De ficar longe dos outros, não gostar de grandes multidões. O que é claramente uma referência, né? A Panther, que você tá falando aí, tem uma música do Pantera, a mais icônica, Walk, Be Yourself, By Yourself, Stay Away From Me, né? Exatamente. Essa música é muito boa, cara. Pantera é uma banda que me influenciou bastante, né? Dimebag, com seus riffs e solos, realmente fizeram parte... todos os membros ali fizeram parte da minha formação musical. Sem eles eu não seria metade do que eu sou hoje. Do quê? De Cemetery Gates. Eu não lembro. A Cemetery Gates. Cemetery Gates é aquela que é... Essa aí foi a minha imitação de guitarra. Eu posso tentar tocar um trechinho aqui de um solo dele, ou algo inspirado no que ele faria melodicamente na guitarra, né? Descidas cromáticas. É algo assim. Ele faz muito isso e faz muito isso. Isso aqui, esse dive bomb com harmônico, cara. Puta que pariu. Você sente arrepio, você sente prazer, você sente felicidade, você sente todas as sensações possíveis só de ouvir o harmônicozinho da Dimebag, cara. O cara, puta distorção foda. É uma das grandes bandas pra você ouvir treinando, hein? Isso aí é boa. Dá pra ouvir pra caramba. Mas voltando aqui, a gente teve vários problemas, inclusive na área da arqueologia. O Homo floresiensis ele foi descoberto, né? Em 2003. E o Homo floresiensis é um dos... O Homem das Flores, né? Não sei se você já ouviu falar, Edu Rocks, mas a gente tem o Australopithecus, o Homo habilis, né? Que é aquele que começou a manejar os instrumentos e tal. E a gente tem o Floresiensis, que ele é meio que um elo perdido, porque ele é apelidado de Hobbit. Ele é pequenininho, cara, mas ele parece que não deveria ter existido 50 mil anos atrás, né? Na verdade ele foi extinto 50 mil anos atrás. Não deveria ter existido naquele período em que existiu, principalmente naquela região em que ele existiu, que é a Ilha das Flores, na Indonésia, cara. É uma espécie muito, muito, vamos dizer, enigmática. Se você pesquisar a respeito dele, você vai ver que ele é muito próximo da gente, tá? Ele tá bem próximo, ele tá próximo mais do Homo habilis, claro, mas ele tá muito próximo do Homo sapiens, porque o Homo habilis ele tá só atrás do Homo erectus e do
Ergasger, né? Ergaster, eu não lembro exatamente, mas que é o mais próximo do Homo sapiens. Então ele está muito mais próximo, por exemplo, do que o próprio Neandertal, certo? Então ele é muito semelhante a gente, talvez ele seja fruto de engenharia genética, não sei de quem, mas ele tem traços que seriam antinaturais, principalmente naquela região em que ele vivia. Depois eu sugiro que você pesquise a respeito dele. Vou pesquisar, cara. Interessante isso aí. Pois muito bem. E aí, Victor, alguma coisa para fechar? Alguma ponderação a mais aí? A ponderação é a seguinte: vocês observem muito bem as datas, vocês observem muito bem os números, porque os números guiarão vocês em suas buscas e em seus destinos mais conturbados. Os números, eles estão aqui para nos ajudar, né? Quando a gente fala que dia 14 de abril de 2003 houve o projeto Genoma Humano. Esse aí Ele foi finalizado com 99% de DNA sequenciado com a precisão de 99,99%. Quer dizer, desde 2003 nós já temos o sequenciamento do DNA humano perfeito e absoluto. Nós conseguimos recriar a espécie. Se você vê alguém que veio a ser concebido depois de 2003 e essa pessoa, porventura, parece que não é um ser humano natural, suspeitem. Talvez seja obra do governo chinês, que já tem isso aqui em seus laboratórios, tá? Cuidado. Inclusive, foi esse mesmo projeto, não foi, que aferiu que dentre as diferentes etnias humanas a gente tem 99% de similaridade, né? Sim, exatamente. Que apesar de, por exemplo, o crânio e o próprio sistema respiratório do homem negro ser um pouco distinto do homem caucasiano, e justamente a diferença do formato do crânio faz com que a massa encefálica esteja distribuída de uma forma diferente. Ainda assim, ela é igualmente... Ela possui primeiro um volume idêntico ao do caucasiano e também uma capacidade inteligível similar. Moral da história: para o senhor que é racista, você se fudeu. Pois é. A grande diferença existe no dimorfismo sexual, quando a gente fala de crânios, né? O crânio do homem e da mulher é bem diferente, mas entre seres humanos, independente do lugar que você pegar do mundo e vai comparar, realmente a similaridade é muito maior do que as diferenças. Então, não tem o que fazer. É muito, muito parecido. E aquele negócio, né? Nós dependemos não do tamanho do cérebro, nem da quantidade de informação que está ali, mas de qual parte do cérebro usar e quando, né? Quando você quiser que a porra do motorista de ônibus pare o ônibus para você descer, você usa a porra do seu cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. Não hesite em falar vai descer. E quando for para ser um macaco, ou enfim, quando for para ser uma pessoa minimamente decente e educada, por favor, utilize seu neurocórtex que está aí presente e use sua inteligência para o bem e não para destruir as pessoas, tá? É isso que eu peço para vocês. Pois muito bem. Antes de finalizarmos, eu preciso fazer uma coisa, cara, muito importante. Muito importante. A gente precisa mencionar sobre os multiversos, tá? Sobre os diferentes podcasts de nomes análogos ao meu. Alguns deles com algumas variações. Então existem podcasts, existem Vai Tomar no Cast de universos paralelos e hoje iremos falar deles. Rapidamente, para finalizar, em 2 minutinhos. Temos o Vai Tomar no Cast, que imitou o nome do Vai Tomar no Cast. Esse aqui foi o primeiro Vai Tomar no Cast criado. Eu não quero nem emitir uma opinião a respeito dos entrevistadores desse Vai Tomar no Cast, porque eu corro o risco de elevar processo, então fique por isso mesmo. Vocês pesquisem, assistam e cheguem às suas próprias conclusões. Tirem suas próprias conclusões a respeito do outro Vai Tomar no Cast, é o nosso podcast do multiverso. Sim. Tá? E temos também o Velho Tá no Cast. Velho Tá no Cast, outro podcast do multiverso, o multiverso do Vai Tomar no Cast. Isso é interessante, né? Eu não consegui acompanhar muito o conteúdo do rapaz, o rapaz já do velho, né, no caso, como ele mesmo gosta de se chamar, mas parece ter um conteúdo pelo menos assistível. Não tô falando que o outro do multiverso não é assistível, é claro que é assistível, né? Dá pra ver. Eu não acho assistível, cara, eu acho complicado, tá? Então... Eu não acho que a gente emitir uma opinião negativa a respeito daquilo de forma respeitosa tem como nos gerar processo, se gerar impossível de perdermos. Então, eu posso dizer que eu acho muito ruim, cara. Uma grande realmente, porcaria. Eu acho uma que grande têm... porcaria, cara, o outro Vai Tomar no Cast. Eles têm eles podem evoluir. Todo mundo pode melhorar, todo mundo pode, sabe, sair do ponto A e ir pro ponto B.
Esperamos, do fundo da nossa alma, que eles consigam sair do ponto A e ir para o ponto B. Enquanto isso, estaremos aqui fazendo nosso trabalho honestamente, claro, emitindo nossas opiniões, não tão sérias a respeito de temas não tão importantes, porque é para isso que serve, na verdade, a ferramenta vocálica que a gente possui, né? Na verdade, tudo é isso. Se a gente for parar pra pensar aqui, na verdade, nada importa, né? Mas eu não vou ser niilista igual o Luigi, pelo menos não hoje. Com você, Não, vai tomar no seu cu!